põe em dados essa situação terrível do Brasil. E o Bolsa Família, que retirou 18,5 milhões de famílias da linha de pobreza no mês de junho, é este projeto tocado pelo ministro Wellington Dias, que, ao conceder o benefício, retira da linha da pobreza, que significa o quê? Aquela pessoa que tem R$ 218 para sobreviver durante o mês dentro da família. A Bahia foi o estado com o maior número de famílias que aumentaram a renda. Mais de 2 milhões de famílias baianas foram beneficiadas. No Piauí, 528 mil famílias saíram da linha de pobreza, passaram a receber mais per capita, por pessoa, dentro da família, R$ 218 por mês. Você está vendo aí na imagem, inclusive, pode deixar em tela cheia, Juliana, pronto. Tá um pouco claro, mas dá para você conferir por estado brasileiro como foi essa saída de pessoas da linha da pobreza com o Bolsa Família. No último mês de junho, mais de 500 mil famílias piauienses alcançaram esta meta a partir do programa tocado pelo ministro Wellington Dias. Marta. Ananias, a gente falando aqui sobre esse assunto, eu me lembro do dia que o ministro Wellington Dias veio a Teresina para anunciar aquela parceria de convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Social com o Grupo Carrefour, né, que daria aí diversas vagas e oportunidades de emprego para essas pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único, que é aquele sistema que faz a seleção de pessoas em situações de vulnerabilidade para que elas possam receber esse tipo de auxílio do governo. E eu me emocionei muito porque ali, perto de mim, naquela ocasião, milhares de pessoas, diversas pessoas estavam presentes, não só para participar do evento, mas também para contar as suas histórias, né? E a gente, olhando caso a caso, a gente percebe como uma ação, como uma política pública faz diferença na vida de uma pessoa. E não só ofertando, dando uma oportunidade, uma vaga de emprego, mas realmente tirando aquela família da situação, de uma situação de vulnerabilidade extrema. Eu ouvi histórias de pessoas que não tinham um prato de comida em casa, e essa é uma realidade mais comum do que muita gente imagina, porque tem gente que ainda pensa que não tem ninguém passando fome, que 50, 500 reais, 150 reais é esmola, mas que na verdade não é, faz muita diferença na vida de muitas famílias. Então, a partir daqueles relatos daquele dia, eu pude perceber ainda com mais proximidade como é que programas sociais desse tipo mudam a vida de cada pessoa. E eu não falo de um só deles, porque se a gente for separá-los e avaliá-los de forma individual, pode até ser que não surja muito efeito, mas esses programas, eles são pensados como um conjunto, né? Não apenas esse, não apenas o Bolsa Família, mas agora associado com o Brasil Sem Fome, com outros projetos sociais do governo, isso pode sim transformar, mudar a vida de diversas pessoas, não só hoje, na educação, na saúde, em todas as áreas que a gente possa imaginar. Então, é muito impactante os relatos que a gente vê diariamente. Aliás, o próprio Bolsa Família já trouxe, ao retomar as condicionantes, a presença da criançada na escola, a presença da criançada no posto de saúde para se vacinar, as mães grávidas fazendo pré-natal como pré-requisitos para receber o programa. Então, tudo isso já integra essa evolução, não é só dar o dinheiro. E, além disso, a gente viu aqui o ministro Wellington Dias, em parceria com empresas, empregando pessoas do Bolsa Família que trocaram o cartão pela carteira de trabalho assinada. Agora, Lécio, a gente imagina, vendo a Marta falar, tem gente que acha que alguns não tem gente passando fome. A gente imaginar esse impacto do Bolsa Família, por exemplo,
500 mil famílias que no último mês de junho deixaram a faixa da pobreza extrema no Piauí, só no Piauí. Você multiplica por 4, que é o número médio das famílias, e dá 2 milhões de pessoas. Quase a população do país, do estado como um todo, que passa um pouco de 3 milhões. Ou seja, tudo isso mostra que o impacto de um programa como esse é tremendo para estados como o Piauí, e não só o Piauí, a gente vê também a Bahia batendo recorde de pessoas saindo da extrema pobreza do Brasil como um todo. Exatamente, Ananias. Esse número hoje da pesquisa divulgada pela ONU, ele é triste, ele é revoltante, mais que isso, ele é vergonhoso justamente por ser um país que produz alimento suficiente para alimentar a sua população, mas traz aí esse reforço da necessidade de existirem programas, políticas públicas como Bolsa Família. A gente viu nos últimos anos aí uma espécie até mesmo de inferiorização, da importância desse tipo de programa. Como a Marta bem colocou, ele foi tido até como uma esmola, ele foi dito que era uma esmola para a população, mas isso vindo de pessoas que não necessitam de programas como esse. A gente sabe que a nossa população, principalmente do Norte e Nordeste, tem sim uma espécie de dificuldade de alimentos, uma dificuldade para conseguir emprego, e isso tudo se reflete nesses números também, nesses números da insegurança alimentar, desses números da fome no Brasil. E nos últimos anos, como o seu Zé Osmando também colocou, a gente teve esse agravante da pandemia de Covid-19, houve também uma espécie de negligência por parte do governo federal, administrada aí pelo ex-presidente Bolsonaro na época do auxílio emergencial. A gente sabe que no início o valor não era de R$600, o presidente não queria esse valor, e isso potencializou a fome no Brasil, potencializou que as famílias ficassem cada vez mais vulneráveis, que a pobreza aumentasse no Brasil, porque esses números divulgados hoje pela ONU são de um recorte aí do ano de 2020 a 2022. E nesse período está incluída a pandemia de Covid-19, que foi com certeza onde esses números aumentaram, onde a situação se agravou e as famílias aí passaram a sentir mais dificuldades na hora de levar o pão para casa, na hora de alimentar as famílias, porque a gente sabe que esse valor de R$600 na época da pandemia de Covid-19, ele não era extremamente suficiente, mas Sim. ele ajudou bastante para que as famílias não passassem fome, para que as famílias tivessem o que comer durante esse período triste, mas a gente sabe que agora, essa nova reformulação do Bolsa Família traz aí para a gente novas esperanças de sair, como disse o presidente da COI, aí, da gente sair desse número tão alarmante, tão alto, Ananias, de Sim. pessoas passando fome. E lembrando, né, Osmando, que a situação que o país chegou, que o atual governo do presidente Lula herdou, e eu citei aqui a questão da fila do osso, era uma situação extremamente alarmante, porque não era só isso não. Tinha também o cardápio da pele de frango vendida no supermercado, do pé de frango vendido no supermercado, ou seja, um verdadeiro cardápio da miséria, onde o povo ficou durante muito tempo submetido a isso e sem nenhuma reação, sem nenhuma ação voltada para de fato atender essas pessoas. O que se viu foi o Auxílio Brasil ali, com o intuito claramente eleitoral, inclusive com vários desvios de pessoas indevidamente recebendo, ou seja, faltou uma política de Estado para o enfrentamento da situação, o que a gente está começando a ver agora no novo governo. Osmando? É verdade. O bom que uma das virtudes da internet é que ela não mais deixa escondido nada. Tudo é transparente e basta você ter um pouquinho de curiosidade e vai descobrir os vídeos grotescos, de arrepiar o que você via nas reportagens de vários canais, até mesmo da Globo, mostrando no interior do Brasil e até mesmo na periferia das capitais, gente na fila do osso, gente clamando por comida nos supermercados. E você tem centenas de vídeos sobre isso pelo Brasil afora, com imagens de crianças, de pais de família,
sobre resto de ossos dos açougues, catando alguma coisa que pudesse servir de alimento. E tudo isso por causa de uma negligência absurda, estúpida, covarde, de quem entende que a agricultura e a alimentação é só o agronegócio, é só o produto do grande produtor que tem condições de passar por tempestades, que sempre tem condição de ficar mais rico e de exportar. Não estou fazendo nenhuma crítica a quem produz, estou apenas reforçando que se o governo não tivesse abandonado o programa de agricultura familiar, este sim, que é o programa que produz os alimentos que vai para a mesa dos brasileiros. Não é o agronegócio que produz os alimentos dos brasileiros. É a agricultura familiar, que é uma organização social, cultural, econômica e ambiental, que não usa agrotóxico e que emprega a própria família na produção de alimentos que chegam mais barato na mesa das pessoas. É triste verificar que no estado como o Rio Grande do Sul, o ano passado, a gente viu reportagens mostrando que a fome estava atingindo os próprios membros da agricultura familiar. Então, eles que produziam os alimentos estavam também passando fome, porque eles não conseguiam produzir, não havia crédito para a produção, e eles estavam sem produzir, sem vender, e naturalmente com dificuldades de comprar alimentos para suas famílias. Essa notícia de hoje, eu volto a repetir, do BNDES, de que o Mercadante anunciou hoje cedo que está liberando 1,2 bilhões exclusivamente para Norte e Nordeste, para a agricultura familiar, é de uma imensa importância, porque isso se juntando ao programa de Bolsa Família, isso vai fazer com que haja realmente essa possibilidade de o Brasil sair de novo, como o Lula fez nos primeiros governos dele, sair do mapa da fome. Está aí, a estratégia está posta, o trabalho está sendo feito, a reação esperada do governo também, porque não é só o investimento nos programas sociais, é também na condição para que a população possa se desenvolver, crescer, ter emprego, ter renda e produzir. Assim, a gente superar esse quadro terrível de fome no Brasil. Olha, já a gente avança, mas antes eu tenho uma dica para você que gosta de